Olá, queridas, a paz de Cristo. Eu sou a pastora Lídia Franco, psicóloga com abordagem psicanalista, mas hoje eu estou aqui para falar como serva, como filha, como alguém que quer estabelecer intimidade em comunhão com o Senhor. Eu te convido para estabelecer intimidade, eu te convido para estabelecer comunhão, para então nós conquistarmos algo grandioso com o Senhor. Conquistar milagres, conquistar o impossível, conquistar cura interior. Para isso, você precisa estabelecer intimidade com o Mestre. Em Lucas, no capítulo 10, a partir dos versículos 38 a 42, nós vamos falar aqui de uma família que era muito amada por Jesus. Começa assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta o hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã, aqui entra a nossa personagem, chamada Maria, e esta quedava-se, assentava-se aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado e que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe ela que venha me ajudar. Olha o que Jesus responde para ela: Marta, Marta, andas inquieta e preocupadas com muitas coisas. Entretanto, pouco lhe é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Você está conseguindo compreender aqui o foco da nossa mensagem? O melhor, amados, o melhor é estar em rendição, porque quem constrói um lugar de intimidade, ele tem reserva para superar dias difíceis. Você conseguiu pegar isso com o Senhor? Então nós vemos aqui uma mulher que ela constrói um lugar. Ela constrói um lugar que vai ser sustentação para ela, onde nós vamos ver mais na frente essa sustentação que Maria ia precisar. E aqui nós vemos nesse contexto quando Maria ela começa a se assentar aos pés do Senhor. Versículo 39, ele fala bem claro sobre isso. E quando Maria se assenta, nós vemos aqui alguns pilares para ela. Nós vemos rendição, nós vemos ensino, nós vemos reconhecimento, nós vemos uma mulher que ela estabeleceu uma dependência. Ela disse: não, aqui é o melhor lugar. Não me importa mais o que preciso fazer. Eu só preciso estar aos pés do Senhor. E é importante nós enfatizarmos que não que Marta estivesse errada, porque o pensamento de Marta era: nossa, Jesus está aqui, eu preciso oferecer o melhor para Ele. Ela estava preocupada em servir, ela também não estava à toa. Mas entenda, há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3 nos reforça sobre isso. E foi isso que Jesus ele quis dizer para Marta quando ele fala: Marta, Maria escolheu a boa parte. Ou seja, há um tempo necessário para nós escolhermos estar aos pés do Senhor. Há um tempo necessário para nós escolhermos realmente estar nessa dependência. Presta atenção nisso aqui que o Senhor quer te falar. Intimidade não se constrói com pressa. Intimidade se constrói aos pés. Intimidade se constrói ouvindo. Você conseguiu pegar isso para você, amada? Talvez você esteja assoberbada, sobrecarregada, preocupada com tantas coisas, com tantas dificuldades. Eu não estou dizendo que aquele que escolhe aos pés de Jesus é porque ele está bem. Não, amada. Lembro-me de Maria Madalena, quando ela vai ali no sepulcro, ela está o quê? Ela está chorando. Você vê uma mulher angustiada, você vê uma mulher preocupada, você vê uma mulher que presencia o fim, mas ela decide o quê? Eu vou ficar aqui, porque eu sei que certamente ele se revelará para mim. No fundo, ela acreditava que o mestre apareceria para ela. Porque os discípulos vêm, eles veem os lençóis, eles creem que Jesus ressuscitou, mas somente Maria permaneceu. Jesus pode encontrar em você uma mulher que permanece. Jesus pode encontrar uma mulher que se assenta para ouvi-lo. Jesus pode encontrar em você uma mulher que mesmo angustiada, que mesmo de coração atribulado, que mesmo que passando por adversidades, que mesmo passando por dificuldades, você estabelece relacionamento com o Pai. Você não vai embora, você permanece.
Nos últimos dias, Deus está chamando mulheres para permanecer. Permaneça assentada, querida, permaneça assentada com o Senhor. Não importa o que tenha acontecido ao seu redor. Permanece assentada e eu te garanto que você verá o Cristo revelado. A intimidade para quem se assenta. Deus se revela para quem para ouvi-lo, amada. E assim você reconhece Deus no seu processo. Nós vimos aqui que Maria estava decidindo uma prioridade. Então, nesse primeiro ponto dessa mensagem para você, eu quero que você coloque o ponto principal é estabelecer intimidade, estabelecer relacionamento. Coloca isso para você. Estabelecer um lugar que vai te sustentar no dia da dor. E talvez você já esteja passando por essa dor. Mas, para isso, você estabelece comunhão com o Senhor, para que isso seja a tua sustentação. Quem constrói no dia comum, não desmorona no dia difícil. Pega isso para você. O Senhor está querendo te alertar. O Senhor está te chamando para se assentar. Ele tem coisas para revelar para você. Ele tem coisas para revelar no seu coração. Então construa no dia comum. E você vai ter sustentação para o dia difícil, amada. Continuando aqui no nosso segundo ponto, eu quero justamente reforçar com você que você entendeu a nossa personagem, né? Você entendeu que havia aqui Maria, você entendeu que havia uma mulher, que ela construiu o quê? Ela construiu relacionamento, ela estabeleceu intimidade para ser uma sustentação para a vida dela. E agora você vai ver que aquela mulher que construiu o relacionamento no dia difícil, ela não se desespera na perda. Ela não se desesperou na dor, porque ela sabia com quem ela tinha relacionamento, amadas. João capítulo 11, a partir do versículo 1, nós vemos o quê? Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Está Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, e essa era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo. Nós vamos ver mais na frente isso, pós-ressurreição de Lázaro. Nós vemos uma mulher que ela ainda continua construindo o relacionamento com o Senhor, porque essa construção de relacionamento não é momentânea, não é evidencial, não é circunstancial. Compreendeu isso daí? Relacionamento com o Senhor não é momentâneo, mas ela é eterna. Deus honra quem se assenta para ouvi-lo, querida. Coloca isso em seu coração. Nós vamos ver essa honra para com essa família. Nós vamos ver a honra e a sustentação para com essa mulher. Quando Maria, ela está aqui, você vê que vocês já estão num processo onde o seu irmão fica adoentado e ele vem a falecer. Elas mandam o recado para Jesus. Jesus ainda demora alguns dias, olha só. Jesus, pois, quando soube que Lázaro estava doente, ainda demorou 2 dias no lugar onde ele estava. Tempo suficiente para Lázaro morrer, para que toda a comunidade viesse prestar os pêsames ali para aquela família, vinha ali chorar juntamente com eles, ou seja, tinha muita gente reunida no seu lugar. Olha como Jesus é proposital, amados. Jesus é proposital. Deus espera o momento certo. Deus espera o momento certo onde haverá realmente pessoas que crerão no que Ele fez na sua vida, para que a glória dele seja manifesta. Se você acha que o tempo está demorando, Jesus está dizendo, não, querida, é necessário para que a glória dele seja revelada ainda mais. Então nós vemos ali 2 irmãs que estão lá na sua aldeia, passando por uma perda, passando pela luta, passando pela dificuldade, passando pelo momento de angústia. Mas você vai ver como que mulher que constrói relacionamento, ela passa os seus dias difíceis. Ah, querida, ela não para. Ela não para, ela permanece, porque ela alcança graça e ela alcança do Senhor essa misericórdia. Muito dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta, ou seja, a cidade estava lotada, a casa de Maria e Marta estava lotada. Tinha muita gente, porque o milagre que Jesus quer fazer em você e na sua casa, vai ter muita gente para presenciar, querida. É necessário que todos possam ver e entender aquilo que Jesus fez e fará por você e a sua família, amada. Então ele não está demorando, ele só está preparando o tempo certo para que a glória seja revelada e o milagre ainda seja maior. Toma posse sobre isso para você e a sua casa. Pega isso daqui. Onde é que estava Maria? Aquela que estabeleceu intimidade, aquela que estava sentada aos pés do Senhor,
Marta, a que estava atarefada, que não tinha ouvido as palavras do mestre, que não tinha entendido os ensinamentos, ela corre, porque também ela cria em Jesus. Não era uma mulher descrente, não, mas era uma mulher que estava crendo no Senhor, ela cria nos seus propósitos, ela cria que Ele é o Messias, mas só quem tem intimidade e estabelece isso, consegue discernir os mistérios dos céus, amada. Consegue discernir os mistérios dos céus e ela não corre desesperada. Porque o que acontece no versículo 20? Olha, Marta, ouvindo que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Porém, Maria, a nossa Maria, aquela que estava assentada, ela continuou o quê? Que tremendo! A mesma que estava assentada quando viu Jesus. O seu irmão está morto, todos estão em luto, todos estão em desespero. Ela permanece assentada. Você conseguiu compreender? Uma mulher que permaneceu assentada em meio à dor, queridas. Ela permaneceu assentada em sua casa. Isso daqui, você sabe o que é? Não é indiferença, não é raiva, não é mágoa, não é rancor, não, querido. Aqui é revelação de quem conhece Jesus. Olha que poderoso. Quem conhece Jesus, ela sabe. Eita, o mestre vai agir. Não precisa eu me desesperar. Então não se desespera, querida. Não corre atrás de coisas. Não fica buscando possibilidades por si só. Não fica buscando, mas o que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? Para. Se assenta. Nesta manhã e neste momento, o mestre só diz para você: mulher, se assenta, espera que eu te chame, porque você vai ver que quem chama Maria é o mestre, querida. Então nós vemos aqui uma casa em que passa por um cenário de luto, uma casa que passa por um cenário de dor. O silêncio de Deus apareceu, Jesus demorou 4 dias para chegar, mas ela não reclama, ela não contenda, ela espera assentada. Como você tem esperado por Jesus? Como você tem esperado para que algo aconteça sobre você? Como você tem estabelecido para conquistar, amada? Deus está te dizendo: estabelece comunhão primeiro para conquistar o impossível. Estabelece intimidade para conquistar os céus, para ver milagres. É preciso estabelecer intimidade. Rabashronas. Estabeleça intimidade, porque você vai conseguir ficar assentada em meio à dor. Você vai conseguir ficar assentada em meio ao terremoto, em meio a coisas difíceis que tem te assolado. Porque você antes entendeu a voz do mestre, você aprendeu a ouvir no momento certo, amada. Você vê então uma Maria que ela estará sentada enquanto Marta ela corre e ela fala com o Senhor Jesus aqui, que ele fala, quando Marta ela diz: mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus ele fala para ela: olha, mulher, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E ela ainda não entende, porque quem não tem intimidade com o Senhor não entende os mistérios dos céus. Você conseguiu entender isso, amada? Aqui começa um maravilhoso. Ele diz o que no versículo 28? Aprenda isso aqui. Depois que Marta tem a conversa, depois que Marta tem o diálogo com Jesus, porque aqui você vê um diálogo. Você vê o diálogo de uma mulher que crê com Jesus. Jesus dialoga com ela. Presta atenção que mais na frente você vai entender isso aqui. Aqui havia um diálogo apenas entre Marta e entre Jesus. Mas olha o que acontece com quem se relaciona. Não há só diálogo, há movimento dos céus, a comoção, a compaixão do Senhor quando a gente estabelece intimidade. Marta volta depois do diálogo com Jesus e ela fala: Maria, vem cá, o mestre te chama. O mestre te chama, querida. Vai chegar o tempo que ele vai te chamar. Não se desespera, eu sei que há dor, eu sei que há luto, eu sei que há perda, há frustração, mas não se desespera, tão somente esteja assentada. O mestre vai te chamar. Quando Maria chega ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo,
lançou-se aos pés dizendo: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Havia uma convicção de fé no coração desta mulher. E ela fala isso chorando. Havia uma convicção de fé. Havia um relacionamento, havia uma intimidade. Aquela mulher tomava parte com Jesus. Tinha laços, tinha conexão. Você tem conexão com o Senhor? Estabeleça. Porque na mesma hora que você dizer: Jesus, eu sei que se eu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Esse caos não teria se instaurado. Esse terremoto não teria entrado na minha casa. Isso não teria entrado na minha vida. Mas olha o que acontece quando você se derrama para o Senhor. Olha o que acontece quando você se derrama para o Mestre, querida. Aprende aqui no versículo 33. Jesus, vendo-a chorar. Deus, tremendo. Jesus, vendo-a chorar. E bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito, e ele se comoveu. Houve íntima compaixão, porque alguém que tinha relacionamento começou a chamar e a indagar o Mestre. Deus, quando você começar a ter relacionamento com Ele, Ele vai te ouvir, amada. Ele vai estar com você, querida. Aí o que acontece? Jesus chora. Não é quando simplesmente há um diálogo. Pega isso daqui, amada. Tem gente que fala com Jesus. Tem gente que toca Jesus. Tem gente que ora. Mas tem as Marias que se derramam. Tem Marta que dialoga, mas tem Maria que se derrama em intimidade, amada. E quando as Marias se derramam, quando as Marias se prostram em intimidade, a intimidade, a compaixão do Senhor. E olha o que acontece, o versículo tão conhecido de João 11:33, Jesus chorou. Agora você está entendendo por que Jesus chorou? Por causa de uma mulher, por causa da intimidade de Maria, por causa da intimidade daquela mulher, da construção de relacionamento. Ele sentiu, ela moveu o coração de Deus, ela moveu os céus. Comece a mover os céus com a sua intimidade. Para de perder tempo procurando o que fazer. Começa a orar, começa a se relacionar, começa a ter intencionalidade no seu coração e no seu relacionamento com o Senhor, amado. Que quem estabelece intimidade não precisa se mover no desespero, mas ela se move onde? Assentada aos pés de Jesus. Você entendeu esse nosso segundo ponto? Para a gente finalizar, nós temos aqui uma Maria que ela conquista o seu milagre. Qual era o milagre dessa Maria? A ressurreição, queridas. E é onde nós chegamos no nosso ponto para você. Você viu que você estabeleceu intimidade, você estabeleceu comunhão, você construiu um lugar para não se desesperar num momento difícil. Agora você vai ver a conquista dessa mulher. E você vai ver a sua conquista quando você estabelecer essa comunhão com o Senhor. Porque quem constrói a intimidade no secreto permanece firme no dia da dor. E é neste lugar que Jesus se revela, é nesse lugar que Jesus se move, é nesse lugar que Jesus ressuscita, amada. E eu deixo aqui para você neste momento, o lugar onde você estabelece intimidade é o mesmo lugar onde você vai conquistar o seu milagre. Eita Deus, que tremendo, Jesus. Se você permanecer em intimidade, ele entra no cenário de morte, ele entra para ressuscitar. Ainda que esteja morto, viverá, querida. Se você não se desesperar, o Mestre está dizendo que ele vai te chamar. E aquilo que parecia perdido, Deus vai ressuscitar para você, amado. Olha a frase maravilhosa que acontece em João, capítulo 11, versículo 43, quando o Senhor Jesus diz: Lázaro, venha para fora. Olha que tremendo. É que nessa manhã é uma manhã que Deus vai ressuscitar. É uma manhã em que o Senhor vai fazer uma manifestação na sua vida. Porque quem estabelece intimidade conquista a manifestação.
Não é sobre correr, mas é sobre permanecer. Não é sobre fazer, é sobre estar. Não é sobre desespero, é sobre relacionamento. E que aí, há Marias que estão estabelecendo intimidade, estão construindo no secreto para publicamente o Senhor lhe dar aquilo que deseja no teu coração. Digo sempre como Eli disse para Ana: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a tua petição. Um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus.